30º Seminário de Iniciação Científica da Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com o CNPq do Laboratório de Tecnologia da Soldagem, apresenta Estudo da soldagem GTAW na presença de campos magnéticos externos longitudinais. Anteriormente, no projeto, foi realizada a investigação da influência do campo magnético externo longitudinal sobre a tensão, geometria e pressão do arco voltaico no processo GTAW. A fim de estudar as implicações do emprego deste campo magnético na soldagem GTAW, foi estruturada uma nova bancada de ensaios que possui dispositivo de fixação e sistema de deslocamento V1. Então, juntamente com os resultados obtidos na primeira etapa, foi possível iniciar os ensaios de soldagem e análise morfológica e microestrutural dos cordões de solda. Os parâmetros fixos utilizados nos ensaios foram distância eletrodo-peça, ângulo de afiação, diâmetro, tipo e avanço do eletrodo, gás de proteção, vazão de gás e tamanho do bocal de gás. Além disso, utilizou-se 50 e 100 amperes como as correntes de soldagem. Definiu-se também os valores de corrente aplicados na bobina e seu respectivo campo magnético. O sentido do campo foi definido como norte para todos os ensaios, e para 100 amperes de corrente com 42 mT de campo magnético foi feito um ensaio a mais com o sentido sul, a fim de verificar a influência da polaridade. Para a realização dos ensaios de soldagem foram utilizados corpos de prova de aço inox 304. Este material foi escolhido por tratar-se de um material não magnético, o que evita problemas de atração magnética entre o corpo de prova e a bobina durante os ensaios de soldagem. Com relação à metodologia de análise morfológica dos cordões de solda, realizou-se preparação metalográfica com o intuito de analisar a seção transversal do cordão. Para a maior confiabilidade dos resultados, foram cortadas 3 amostras de cada corpo de prova. As amostras foram embutidas em resina e lixadas para então ser feito o ataque químico utilizando o reagente Marble. Para a análise microestrutural, as amostras correspondentes aos corpos de prova de 100 amperes de corrente de soldagem e 42 mT de campo magnético, tanto para o sentido sul quanto para o sentido norte, foram preparadas a fim de permitir a visualização do plano 1 e plano 2. O ataque eletrolítico para a revelação da microestrutura foi feito com solução de ácido oxálico durante 1 minuto com a utilização de uma tensão de 6 volts. Ao realizar os ensaios, os cordões de solda para 50 amperes de corrente de soldagem foram muito semelhantes, e foi possível perceber o aumento da largura e diminuição da penetração ao aplicar um campo magnético de 6 e 12 mT. Contudo, para o campo magnético de 18 mT, houve uma redução na largura, supostamente devido ao comportamento em duplo pico do arco voltaico em maiores intensidades de campo magnético, resultado da primeira parte do trabalho. Nos ensaios para 100 amperes de corrente de soldagem, percebeu-se que o aumento da intensidade do campo magnético externo a partir de 18 mT promovia o deslocamento do metal de base do centro para a extremidade da poça de fusão. Além disso, percebeu-se o aumento da largura e diminuição da penetração ao intensificar o campo magnético externo longitudinal aplicado. Entretanto, para o campo de 42 mT, percebe-se um aumento da penetração, devido ao fluxo antigravitacional que induz uma força centrífuga e desloca o material para a extremidade do arco voltaico, fazendo com que a energia de soldagem atue mais profundamente. Por esse motivo, notou-se também que ao adotar o sentido do campo magnético externo como norte, o metal de base se deslocou para a direita, e ao alterar para o sentido sul, o metal de base se deslocou para a esquerda. Com relação à análise microestrutural, a amostra de referência escolhida foi a de 100 amperes de corrente de soldagem e sem aplicação do campo magnético externo longitudinal. Ao analisar o metal de base, obteve-se uma micrografia de ferrita dispersa em austenita, típica de um processo de soldagem autógeno para o aço inox 304. Na zona fundida, se percebe uma morfologia de ferrita muito semelhante ao metal de base, parecendo-se com a ferrita vermicular. A análise microestrutural considera ainda as amostras do plano 1 e plano 2, para a condição de 100 amperes de corrente de soldagem e campo magnético de 42 mT. Com a ampliação de 200 vezes, é possível observar uma alteração da microestrutura que sugere um refinamento dos grãos da zona fundida, tanto nas imagens para a amostra plano 1 quanto a amostra plano 2 em relação à amostra de referência. Ao observar as mesmas amostras, com ampliação de 400 vezes, é confirmado o refinamento dos grãos da zona fundida em relação à amostra de referência. Com o aumento da ampliação, percebe-se ainda a presença de ferrita laminar. Além disso, os resultados para o sentido norte e sul do campo magnético são semelhantes e, portanto, é possível afirmar que o sentido deste campo não afeta a microestrutura da zona fundida. Deste modo, nesta segunda parte do trabalho, foi possível concluir que para 50 e 100 amperes de corrente de soldagem, há diminuição da penetração e aumento da largura do cordão de solda com a intensidade do campo magnético. Os resultados sugerem ainda que a aplicação do campo magnético externo longitudinal no processo GTAW conduzem ao refino do grão na região da zona fundida, e também o sentido do campo magnético não exerce influência aparente na microestrutura da zona fundida. Vale ressaltar que os resultados obtidos com a abordagem experimental dos efeitos do campo magnético externo longitudinal no cordão de solda são inéditos e concebem um conhecimento singular.